Imagine algo tão grande, tão poderoso e tão intenso que faz nosso Sol parecer uma faísca minúscula e tremeluzente. Agora, imagine essa estrela monstruosa queimando com uma fúria tão grande que poderia explodir sistemas solares inteiros com seu mero sopro. Isso não é um voo de ficção científica, é real. Em algum lugar longe na vasta e estrelada escuridão do cosmos, os astrônomos encontraram a maior e mais aterrorizante estrela já descoberta. Seu tamanho, seu calor, sua energia bruta e indomada estão além de qualquer coisa que possamos compreender verdadeiramente e visceralmente. Quando olhamos para a beleza serena do céu noturno, vemos uma dispersão tranquila de pequenos pontos cintilantes. Eles parecem tão pequenos, tão pacíficos, apenas delicadas picadas de alfinete de luz contra o veludo negro. Mas isso é uma profunda ilusão, um engano nascido da imensa distância. Aquelas pequenas luzes são, na verdade, gigantescas e incandescentes bolas de fogo. São fornalhas cósmicas de violência inimaginável. Nas profundezas de seus núcleos, poderosas reações nucleares estão ocorrendo constante e ferozmente, fundindo os próprios átomos do universo e liberando uma torrente de energia que ilumina galáxias inteiras, que cria as condições para a existência de planetas como o nosso e que é tão imensa que sua gravidade pode curvar o próprio tecido do espaço e do tempo. Mas nem todas as estrelas são criadas iguais. Algumas, como o nosso próprio Sol, são relativamente calmas e estáveis fogueiras cósmicas que brilham pacificamente há bilhões de anos e continuarão a fazê-lo por mais bilhões. Outras, no entanto, são de uma ordem completamente diferente. São os verdadeiros gigantes do universo, colossos de proporções tão monstruosas que desafiam nosso senso cotidiano de escala. Essas enormes estrelas brilham com um fulgor tão feroz que poderiam facilmente engolir planetas inteiros e ainda sentir fome por mais. Elas não são apenas brilhantes, são aterrorizante e lindamente poderosas. Então, o que exatamente é uma estrela gigante? Na linguagem precisa da astronomia, a palavra gigante não é apenas um descritor casual de tamanho. Refere-se a um estágio específico e muitas vezes dramático na vida de uma estrela. Depois que uma estrela esgota o combustível de hidrogênio primário em seu núcleo, o combustível que ela vem queimando pacientemente por milhões ou bilhões de anos, ela passa por uma profunda transformação. Ela começa a fundir elementos mais pesados, como hélio, em uma casca que envolve seu núcleo agora inerte. Essa nova forma de fusão mais intensa cria uma poderosa pressão externa, que empurra as camadas externas da estrela para o espaço. A estrela começa a inchar, a se expandir, tornando-se centenas ou mesmo milhares de vezes maior do que era em sua juventude. Esta é a fase de gigante vermelha e é um vislumbre do futuro do nosso próprio Sol. Mas para estrelas que nascem com uma massa muito maior que a do nosso Sol, esse processo é ainda mais extremo. Esses titãs estelares não se tornam apenas gigantes vermelhas, eles se tornam supergigantes vermelhas, e nos casos mais raros e extremos hipergigantes bestas celestiais colossais de tamanho tão inimaginável que poderiam engolir sistemas solares inteiros. Mas como os cientistas, de seu ponto de vista distante em um pequeno planeta rochoso, sequer começam a medir algo tão inacreditavelmente enorme, eles usam unidades de medida que por si só estão quase além da nossa compreensão. Nosso próprio Sol, por exemplo, tem um raio de cerca de 696 mil quilômetros. É um número tão grande que é difícil de visualizar. Mas agora considere Betelgeuse, a famosa supergigante vermelha que marca o ombro da constelação de Órion. Seu raio pode ser até 900 vezes maior que o do nosso Sol. Se você colocasse Betelgeuse no centro do nosso sistema solar, sua superfície turbulenta e ígnea se estenderia muito além da órbita de Marte, engolindo Mercúrio, Vênus e a Terra no processo. E, no entanto, mesmo Betelgeuse não é a maior. Existe outra estrela, uma supergigante vermelha chamada Uai Scuti, que a ofusca. Esta estrela colossal, um verdadeiro leviatã cósmico, pode ter um raio de até 1.700 vezes o do nosso Sol. Isso a tornaria grande o suficiente para se estender além da órbita de Júpiter se estivesse no centro do nosso sistema solar. Imagine uma única estrela incandescente engolindo metade de nossa família planetária. Essa é a escala de que estamos falando. Mas o tamanho aterrorizante de uma estrela
não é sua única característica assustadora. Há também seu brilho, sua luminosidade, a quantidade total de energia que ela irradia para o espaço a cada segundo. Nosso Sol produz a quantidade certa de energia para aquecer nosso planeta e nutrir a delicada química da vida. É uma estrela estável, confiável e que dá vida. Mas as maiores estrelas são de um temperamento diferente e mais violento. Elas produzem centenas de milhares ou mesmo milhões de vezes mais luz e calor do que nosso Sol. Elas queimam suas imensas reservas de combustível nuclear em um ritmo furioso e insustentável, brilhando com um fulgor incrível, quase desesperado, mas apenas por um curto período de tempo. E quando morrem, não se apagam silenciosamente. Elas se apagam em um clarão de glória, em uma explosão espetacular e que abala o universo. Muitas dessas estrelas monstruosas são encontradas em lugares estranhos e exóticos nas fronteiras selvagens e indomadas do cosmos. Elas são frequentemente encontradas em galáxias satélites distantes, como a Grande Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia irregular que orbita nossa própria Via Láctea. Essas galáxias menores geralmente têm uma composição química diferente da nossa, com menores quantidades de elementos pesados, como carbono, oxigênio e ferro, que os astrônomos chamam coletivamente de metais. Esse ambiente de baixa metalicidade facilita o colapso das nuvens primordiais de gás e poeira para formar estrelas verdadeiramente massivas. Essas galáxias pobres em metais são como berçários cósmicos para o extremo, para os gigantes, para as estrelas que empurram os próprios limites do que é fisicamente possível. Mas no espaço, como na vida, ser grande tem um preço alto. Quanto maior a estrela, mais rápido ela vive e mais curta é sua vida. Sua imensa gravidade esmaga seu núcleo, forçando-o a queimar seu combustível a uma taxa incrível. Uma estrela como o nosso Sol pode viver por majestosos 10 bilhões de anos. Mas as maiores e mais massivas estrelas têm sorte de sobreviver por alguns milhões de anos, um mero piscar de olhos no tempo cósmico. Estes não são os gentis e antigos deuses do cosmos que observam o universo com um olhar paciente e firme. São os ferozes e incandescentes titãs, os belos e aterrorizantes gigantes da noite, que vivem rápido, morrem jovens e deixam um cadáver espetacular e muitas vezes belo na escuridão profunda e silenciosa do espaço. Nos cantos distantes e muitas vezes inexplorados do cosmos, além do familiar e gracioso redemoinho da nossa própria Via Láctea, existem galáxias tão estranhas e selvagens que parecem quebrar as próprias regras de como as estrelas deveriam se formar. Estas não são as cidades galácticas tranquilas, ordeiras e bem comportadas a que estamos acostumados. São caóticas, cruas e repletas de uma energia primordial e criativa, e são os lares perfeitos para os verdadeiros monstros do universo. Algumas das estrelas mais brilhantes e maiores já descobertas, colossos como Stephenson 218 e o Scuti, nasceram nessas vizinhanças galácticas bizarras, longe das calmas e gentis vielas do nosso próprio braço espiral suburbano. Essas estrelas massivas não surgem do nada. São o produto de ambientes cósmicos extremos e muitas vezes raros lugares que agem como panelas de pressão celestiais, forjando estrelas de tamanho e poder quase inimagináveis. Muitos desses gigantes estelares são encontrados em pequenas galáxias satélites ou nos corações densos e apinhados de grupos galácticos, lugares com uma composição química estranha e muitas vezes primordial, lugares onde ondas furiosas de nascimento de estrelas em toda a galáxia, conhecidas como starbursts, estão constantemente e violentamente agitando as vastas nuvens interestelares de gás e poeira. Para compreender verdadeiramente como essas estrelas terrivelmente poderosas nascem, devemos primeiro entender as condições únicas e muitas vezes violentas que lhes dão origem. Um dos ingredientes-chave na receita de uma estrela gigante é algo chamado metalicidade. Na linguagem precisa e às vezes contraintuitiva da astronomia, metalicidade refere-se à abundância de qualquer elemento mais pesado que hidrogênio e hélio. Esses elementos mais pesados, que os astrônomos chamam coletivamente de metais, incluem substâncias familiares como carbono, oxigênio e ferro, todos forjados nos corações ígneos de gerações anteriores de estrelas e depois espalhados pelo espaço quando essas estrelas morreram. E aqui está a parte surpreendente e profundamente importante da história
quanto vezes menos vezes desses metais uma nuvem de gás primordial tiver, mais vezes fácil vezes será para essa nuvem colapsar e formar uma única estrela verdadeiramente massiva. Isso ocorre porque esses elementos pesados atuam como um agente de resfriamento muito eficiente. Eles são capazes de absorver o calor de uma nuvem de gás em colapso e depois irradiá-lo para o espaço. Esse resfriamento permite que a nuvem se fragmente em muitos aglomerados menores e mais densos, cada um dos quais formará uma estrela relativamente pequena como o nosso Sol. Mas em lugares com menor metalicidade, como as pequenas galáxias satélites que orbitam a nossa, as nuvens de gás são menos eficientes no resfriamento. Elas permanecem mais quentes e têm menos probabilidade de se fragmentar. Em vez de se estilhaçar em 1000 pedaços menores, a nuvem inteira e vasta pode colapsar sob sua própria imensa gravidade em apenas uma ou algumas protoestrelas muito massivas. Essas galáxias pobres em metais se tornam fábricas de estrelas cósmicas de um tipo muito diferente. Elas não estão produzindo em massa as estrelas pequenas, gentis e longevas que são comuns em nossa própria galáxia. Elas estão se especializando na criação do raro, do extremo, dos gigantes, dos titãs incandescentes do cosmos. Nesses berçários estelares densos e caóticos, um processo de competição cósmica e darwiniana se instala. As primeiras protoestrelas a se formarem, especialmente aquelas nas partes mais densas e ricas em gás da nuvem, saem na frente. Sua gravidade crescente lhes permite atrair cada vez mais material de seus arredores, efetivamente privando de alimento seus vizinhos menores e menos afortunados. Elas crescem rápido e crescem grandes, devorando o gás primordial em uma espécie de canibalismo cósmico, um processo onde apenas os gravitacionalmente mais fortes sobrevivem e prosperam. Mas não são apenas as condições iniciais da nuvem de gás que importam. É também sua dinâmica. Se a nuvem for turbulenta, se estiver cheia de movimento selvagem e caótico, ou se estiver girando na velocidade certa, ela pode criar um funil gravitacional, um processo que pode canalizar eficientemente uma vasta quantidade de material em direção ao centro, alimentando a protoestrela em crescimento com uma velocidade impressionante. Quando isso acontece, quando a gravidade obtém uma vitória decisiva sobre o empurrão da pressão do gás para fora, uma única estrela pode crescer até dezenas ou mesmo centenas de vezes mais massiva que nosso Sol mesmo, antes de sua fornalha nuclear ter se acendido totalmente. E há uma ironia cósmica estranha e bela em tudo isso. Embora seja mais difícil formar essas estrelas enormes, uma vez que existem, elas dominam completamente seu ambiente. Sua luz intensa e poderosa e seus ventos estelares ferozes podem remodelar toda a região de formação de estrelas ao seu redor. Às vezes, as ondas de choque de seus ventos poderosos podem comprimir as nuvens de gás circundantes, desencadeando o nascimento de uma nova geração de estrelas menores. Outras vezes, sua energia é tão imensa, sua radiação tão feroz, que podem interromper completamente qualquer formação estelar adicional em sua vizinhança, esterilizando efetivamente seu próprio berço cósmico. É como se uma rainha cósmica tivesse nascido, uma rainha que exige toda a atenção e que se recusa a deixar qualquer outra pessoa compartilhar seu brilhante e deslumbrante holofote. E aqui está uma das coisas mais fascinantes que os cientistas descobriram. Provavelmente era muito mais fácil para essas estrelas colossais e monstruosas se formarem nos primórdios do universo. Naquela época, nos primeiros 100 milhões de anos após o Big Bang, o universo era um lugar muito mais simples e puro. As primeiras galáxias eram preenchidas quase exclusivamente com o hidrogênio e o hélio imaculados e primordiais que foram forjados no próprio Big Bang. Não havia metais de forma alguma. Este foi o momento perfeito, e talvez o único para a formação do que os astrônomos chamam de estrelas de população terceiro, a verdadeira primeira geração de estrelas que já existiu. Esses gigantes primordiais e antigos, nascidos em um universo livre de metais, poderiam ter crescido até centenas ou mesmo milhares de vezes mais massivos que nosso Sol. Nunca vimos uma dessas estrelas de população terceiro diretamente. Sua imensa massa significava que viveram incrivelmente rápido e morreram incrivelmente jovens, suas vidas espetaculares, e que moldaram o universo terminando há muito tempo.
Mas as estrelas gigantes e massivas que vemos hoje, brilhando nos cantos distantes e pobres em metais do cosmos, podem ser seus descendentes diretos, seus ecos modernos, um lembrete fraco e belo de uma época em que o universo era mais jovem, mais selvagem e muito mais propenso a criar monstros. Um dos melhores e mais convenientes laboratórios cósmicos para estudar esse tipo de nascimento estelar extremo é uma pequena, irregular e bela galáxia satélite, que é nossa própria vizinha celestial, a Grande Nuvem de Magalhães, ou LMC. Se a Via Láctea é a vasta, extensa e relativamente ordeira capital de nossa vizinhança galáctica local, então a LMC é a fronteira selvagem e indomada, um lugar rude e energético e muitas vezes surpreendente, cheio de maravilhas e perigos cósmicos. A LMC é uma galáxia anã com apenas cerca de 1/10 da massa da Via Láctea e está em um abraço gravitacional próximo e muitas vezes violento com nossa própria galáxia muito maior. Ela está localizada a cerca de 163 mil anos-luz da Terra e orbita nosso centro galáctico como uma companheira leal, embora um tanto caótica. Mas apesar de seu pequeno tamanho, a LMC tem um soco poderoso na formação de estrelas. De fato, para seu tamanho, é incrivelmente e incomumente prolífica. Ela cria mais estrelas de alta massa por unidade de gás do que nossa própria Via Láctea. A LMC é como uma forja celestial, um lugar que está constantemente e furiosamente forjando estrelas novas brilhantes e muitas vezes massivas. Seu céu está brilhando com berçários de formação de estrelas ígneos e vastas nuvens brilhantemente iluminadas de gás ionizado conhecidas como nebulosas. Uma das mais famosas e espetaculares delas é uma região chamada 30 Doradus, mais comumente conhecida como a Nebulosa da Tarântula. É um vasto e extenso complexo de gás e poeira, uma teia de aranha cósmica de criação estelar, e é uma das regiões de formação de estrelas mais ativas e luminosas de todo o nosso grupo local de galáxias. Então, o que torna a LMC tão especial, tudo se resume a uma combinação de química e caos. O gás na LMC tem uma metalicidade menor do que o gás na Via Láctea. Isso significa que é menos eficiente no resfriamento e, portanto, menos propenso a se fragmentar em um grande número de pequenas estrelas. A LMC não busca o equilíbrio e a moderação, ela busca o extremo. Ela produz menos estrelas, mas as que produz são em média muito maiores e mais massivas. Isso a torna o berço perfeito para os verdadeiros gigantes do cosmos, para os colossos estelares que empurram os próprios limites do que é possível. Um desses colossos, uma estrela chamada WOH-60, e 4 está escondida nas profundezas dos confins empoeirados da LMC. É uma supergigante vermelha de proporções quase inimagináveis. É mais de 1.500 vezes mais larga que o nosso Sol e brilha com uma luz que é 280 mil vezes mais brilhante. E não é apenas grande, também está no processo de se desfazer lenta e lindamente. A estrela colossal está perdendo suas camadas externas em um sopro constante e brilhante, um poderoso vento estelar que está enriquecendo o meio interestelar circundante com os elementos pesados que foram forjados em seu coração profundo e ígneo. Por ser relativamente próxima e por haver menos poeira obscurecedora na linha de visão entre nós e a LMC, ela se tornou um laboratório cósmico inestimável. Telescópios como o Telescópio Espacial Hubble e o Very Large Telescope no Chile podem espiar diretamente em seus aglomerados de estrelas e suas nebulosas, e podem assistir quase em tempo real ao desenrolar do drama cósmico da vida estelar à medida que os gigantes nascem, vivem suas vidas curtas e furiosas, e finalmente e espetacularmente colapsam no silêncio de um buraco negro ou de uma estrela de nêutrons. E o que torna essa história ainda mais fascinante é a ideia de que a própria Via Láctea pode ser a causa última de todo esse caos. A imensa atração gravitacional de nossa própria galáxia está constantemente puxando e esticando a LMC, criando poderosas forças de maré que agitam e comprimem suas nuvens de gás, desencadeando ondas de formação de estrelas cada vez mais furiosas. E alguns cientistas acreditam que bilhões de anos a partir de agora essa longa
e muitas vezes violenta dança cósmica chegará ao seu clímax final e espetacular. As duas galáxias colidirão e se fundirão em uma exibição de fogos de artifício celestiais em toda a galáxia, com estrelas e nuvens de gás sendo lançadas para o espaço como faíscas brilhantes e belas. A Grande Nuvem de Magalhães é mais do que apenas uma pequena galáxia satélite. É uma janela para o passado, um vislumbre de como nossa própria e outras galáxias podem ter parecido em seus dias mais jovens, mais selvagens e mais criativos. Sua estrutura estranha e assimétrica, seu gás pobre em metais, seus furiosos berçários de formação de estrelas, tudo isso é um reflexo de uma época em que o universo era um lugar mais caótico, mais energético e mais fértil. E assim, quando estudamos as estrelas monstruosas que nascem dentro dela, não estamos apenas aprendendo sobre a vida e a morte de um único gigante cósmico. Estamos espiando o drama antigo e muitas vezes violento que moldou a própria estrutura do cosmos. A Grande Nuvem de Magalhães não é apenas nossa vizinha galáctica, é uma fornalha primordial, um lembrete selvagem belo e poderoso de que na grande história cósmica o tamanho não é tudo. Mas os extremos, os outliers, os monstros, eles podem muitas vezes fazer toda a diferença. Uma estrela hipergigante é um membro do clube mais exclusivo e extremo de todo o zoológico estelar. Estes são os verdadeiros campeões peso pesado do cosmos, estrelas de tamanho tão imenso, de brilho tão incrível e de instabilidade tão profunda que parecem desafiar as próprias leis da física. Elas brilham com um fulgor que pode ser milhões de vezes maior que o do nosso próprio Sol e estão constantemente perdendo suas camadas externas em ventos estelares poderosos e ferozes correntes de gás quente que são sopradas pela força pura e avassaladora de sua própria radiação interna. Na linguagem formal e muitas vezes complexa que os astrônomos usam para classificar as estrelas, o sistema Morgan-Keenan, ou MK, uma hipergigante, é atribuída à mais alta classe de luminosidade, uma categoria especial e raramente usada, conhecida como classe 0. Mas você não verá frequentemente este rótulo na literatura científica. É um termo reservado para os verdadeiros monstros inequívocos, para as estrelas que não são apenas grandes, mas também estão exibindo sinais claros e muitas vezes dramáticos de instabilidade extrema. Mais comumente, as hipergigantes são descritas com os rótulos IA0 ou IA+, enquanto mesmo as supergigantes vermelhas mais massivas e luminosas geralmente não recebem essa designação especial. Então, por que os astrônomos são tão cativados por essas bestas estelares raras e muitas vezes mal-humoradas? Porque elas são a chave para entender alguns dos processos mais fundamentais do universo, como as estrelas mais massivas nascem, como vivem suas vidas curtas e violentas, e como, em última análise e espetacularmente, morrem muitas vezes nas titânicas explosões que moldam o universo, que chamamos de supernovas. Exemplos famosos de hipergigantes incluem a estrela Pistola, uma hipergigante azul brilhante que está escondida no coração denso e empoeirado do centro de nossa própria galáxia. É uma das estrelas mais luminosas já descobertas, brilhando com a luz de vários milhões de sóis. Arro Cassiopeia, uma hipergigante amarela que é tão brilhante que é uma das poucas hipergigantes visíveis a olho nu da Terra. E a Mu Cephei, também conhecida como a estrela granada de Herschel, uma colossal hipergigante vermelha, que é uma das maiores e mais luminosas estrelas conhecidas em nossa galáxia. O termo hipergigante foi cunhado pela primeira vez em sua forma anterior de supergigante em 1956 pelos astrônomos Feist e Thackeray, para descrever uma pequena classe de estrelas que eram anômala, inexplicavelmente brilhantes. Mais tarde, em 1971, o astrônomo Keenan propôs uma definição espectroscópica mais precisa. Ele sugeriu que o termo hipergigante deveria ser reservado para aquelas supergigantes que mostram uma linha de emissão muito larga e brilhante em uma parte específica de seu espectro de luz, a linha H-alfa, que é um comprimento de onda vermelho específico da luz emitida pelo hidrogênio. Essa linha de emissão larga é um sinal revelador de uma atmosfera muito estendida e muitas vezes instável, e de uma estrela que está perdendo uma quantidade tremenda de massa através de um poderoso vento estelar.
Hoje a regra de Keenan ainda é a que a maioria dos cientistas usa e leva a uma situação às vezes confusa em que uma supergigante vermelha particularmente grande e estável pode ser mais luminosa em termos de sua produção total de energia do que uma estrela menor, mas mais instável e impulsionada pelo vento, que é oficialmente classificada como uma hipergigante. Um dos principais diagnósticos que os astrônomos usam para identificar uma hipergigante é a forma detalhada de suas linhas espectrais. Em uma hipergigante, essas linhas são muitas vezes distorcidas de uma maneira característica, uma forma conhecida como perfil P Cygni. Este perfil tem um forte pico de emissão e um vale de absorção deslocado para o azul, e é a assinatura clássica de uma estrela que está cercada por uma concha de gás densa e, em rápida expansão, um sinal direto e inequívoco de perda de massa extrema. Mas quando se trata das hipergigantes mais frias, as vermelhas e as amarelas, este método espectroscópico não é tão confiável. E assim, para essas estrelas, os astrônomos devem contar com uma combinação de sua imensa luminosidade e suas taxas de perda de massa diretamente medidas e muitas vezes impressionantes. Estrelas que nascem com mais de cerca de 25 vezes a massa do nosso Sol têm uma história de vida muito diferente e muito mais dramática do que suas primas menores e mais calmas. Elas não passam uma vida longa e pacífica na sequência principal, a fase estável de queima de hidrogênio da vida de uma estrela. Em vez disso, elas evoluem rapidamente para supergigantes azuis brilhantes, brilhando com uma luz intensa e muitas vezes instável. Então, à medida que envelhecem, podem passar por uma série de transformações complexas e muitas vezes caóticas. Elas podem se expandir e esfriar para se tornarem supergigantes vermelhas e depois contrair e aquecer novamente, às vezes oscilando entre fases quentes e frias, no que os astrônomos chamam de loops azuis. Eventualmente, elas explodirão como uma supernova espetacular ou, se forem massivas, o suficiente, perderão todo o seu envelope externo rico em hidrogênio e se tornarão um tipo de estrela muito especial e muito quente conhecida como estrela Wolf-Rayet, o núcleo exposto e ardente de uma gigante outrora poderosa. Mas para as estrelas mais massivas, aquelas com mais de cerca de 40 vezes a massa do Sol, a jornada é ainda mais direta e violenta. Essas estrelas são tão luminosas, tão poderosas, que nunca podem se tornar uma supergigante vermelha estável. A pressão externa de sua própria radiação interna é tão intensa que suas camadas externas são simplesmente sopradas para longe antes que a estrela tenha a chance de esfriar e se expandir. Estas são as estrelas que estão destinadas a se tornarem hipergigantes. As hipergigantes vivem no topo do diagrama de Hertzsprung-Russell, o grande mapa organizador do reino estelar. Elas são a verdadeira realeza cósmica, ocupando uma região de luminosidade extrema e uma ampla gama de temperaturas. Podem ser estrelas massivas jovens recém-evoluídas e ainda ricas em hidrogênio que acabaram de deixar a sequência principal, ou podem ser estrelas mais velhas, mais evoluídas e pobres em hidrogênio que já passaram por uma fase de supergigante vermelha e perderam uma fração significativa de sua massa inicial. Apenas olhar para a posição de uma estrela no diagrama HR nem sempre é suficiente para saber a diferença, mas as estrelas mais velhas e mais evoluídas são geralmente mais instáveis. Suas atmosferas são inchadas, sua gravidade superficial é mais fraca e elas estão constantemente oscilando à beira de um ponto de equilíbrio delicado e muitas vezes violado, conhecido como limite de Eddington. Este é o ponto crítico onde o empurrão da pressão de radiação de dentro da estrela se torna igual à atração de sua própria gravidade. Uma estrela que está brilhando no limite de Eddington está, em um sentido muito real, prestes a se explodir. E é neste reino que as hipergigantes vivem. As hipergigantes amarelas, em particular, acredita-se serem estrelas pós-supergigantes vermelhas, estrelas que já perderam uma porção significativa de seus envelopes de hidrogênio. As hipergigantes azuis, por outro lado, podem ser pré- ou pós-supergigantes vermelhas, sua imensa luminosidade as tornando inerentemente instáveis, independentemente de seu estado evolutivo. E a maioria das hipergigantes não brilha com uma luz constante. Seu brilho está constantemente e muitas vezes caoticamente mudando.
Elas piscam, pulsam, têm erupções súbitas e violentas. No caso de uma classe especial de hipergigantes, as variáveis luminosas azuis, ou LBVs, essas erupções podem ser tão poderosas que a estrela pode aumentar temporariamente seu brilho por um fator de centenas ou mesmo milhares, tornando-se um dos objetos mais luminosos em toda a sua galáxia, antes de voltar a um estado mais calmo, embora ainda profundamente instável. As hipergigantes são raras, são efêmeras e são profunda e belamente violentas. Elas são os estertores de morte fugazes e espetaculares das estrelas mais massivas do universo, um clarão final de glória antes de finalmente e inevitavelmente colapsarem no silêncio de uma supernova e na escuridão de um buraco negro. As hipergigantes não são apenas enormes, elas brilham com um brilho quase inacreditável e muitas vezes autodestrutivo. À medida que a massa de uma estrela aumenta sua luminosidade, não aumenta apenas linearmente. Ela aumenta dramaticamente, aproximadamente, como a massa elevada à potência de 3,5. Isso significa que uma estrela que é 10 vezes mais massiva que nosso Sol não é apenas 10 vezes mais brilhante, é cerca de 3.000 vezes mais brilhante. E as hipergigantes com massas de até 150 vezes a do Sol são milhões de vezes mais luminosas. Esse brilho incrível e muitas vezes avassalador é a fonte de sua profunda instabilidade. Elas estão constantemente vivendo no limite do limite de Eddington, o ponto de equilíbrio crítico, onde a força externa de sua própria pressão de radiação interna está prestes a superar a atração interna de sua própria gravidade. Imagine uma estrela como uma dança gravitacional delicada entre duas forças opostas. A gravidade está constantemente tentando esmagar a estrela, puxar toda a sua matéria para o centro. A pressão externa do gás quente e a radiação gerada pela fusão nuclear em seu núcleo estão constantemente empurrando para trás, sustentando a estrela. Em uma estrela normal como nosso Sol, essas duas forças estão em um estado de equilíbrio belo e estável, um estado que pode durar bilhões de anos. Mas em uma hipergigante esse equilíbrio é precário e muitas vezes é perdido. Se a luminosidade de uma estrela exceder o limite de Eddington, o empurrão de sua radiação literalmente soprará suas camadas externas para o espaço. Este não é um vento estelar suave e constante. É uma série de eventos de perda de massa violentos, convulsivos e muitas vezes eruptivos. Esta é a válvula de segurança suprema do universo, um mecanismo embutido que impede que uma estrela se torne infinitamente massiva e infinitamente luminosa. Um dos exemplos mais famosos e dramáticos de uma estrela que está atualmente violentamente excedendo seu limite de Eddington é Eta Carinae, um sistema estelar verdadeiramente monstruoso e profundamente enigmático que está localizado a cerca de 7.500 anos-luz de distância de nós, no coração da bela e espetacular nebulosa da Carina. Acredita-se que Eta Carinae seja um sistema binário com uma estrela primária que pode ter nascido com uma massa de até 150 vezes a do nosso Sol. Ela brilha com uma luz que é cerca de 4 milhões de vezes mais brilhante que nosso Sol, uma luminosidade que a coloca firmemente e perigosamente no reino das hipergigantes. E nós a vimos no ato de se explodir. Em meados do século XIX, entre os anos de 1837 e 1856, Eta Carinae passou por um evento eruptivo massivo conhecido como a Grande Erupção. Ao longo de cerca de 2 décadas, a estrela perdeu uma enorme quantidade de massa, pelo menos 10 a 20 vezes a massa do nosso Sol, em uma série de explosões violentas. Durante esse tempo, tornou-se a segunda estrela mais brilhante de todo o céu noturno, sua luz tão brilhante que foi usada por marinheiros no hemisfério sul para navegação. O material que foi ejetado nesta erupção agora formou uma bela e icônica nebulosa bipolar ao redor da estrela, a nebulosa do homúnculo, uma mortalha fantasmagórica em forma de ampulheta de gás e poeira que ainda está se expandindo para fora a uma velocidade de mais de 600 km por segundo. A causa da grande erupção ainda não é totalmente compreendida, mas foi quase certamente um evento super Eddington, um momento em que a luminosidade interna da estrela excedeu tão dramaticamente seu limite de Eddington que suas camadas
externas foram violentamente e catastroficamente desvinculadas. O mecanismo pelo qual as hipergigantes perdem massa é uma área complexa e ainda não totalmente compreendida da astrofísica. As estrelas massivas normais perdem massa através de ventos impulsionados por linhas. Os átomos em suas atmosferas externas, particularmente os metais, são muito bons em absorver fótons de comprimentos de onda específicos ou linhas espectrais. Essa absorção dá aos átomos um pequeno impulso para fora, e o efeito cumulativo de bilhões desses impulsos é o que impulsiona um vento estelar constante e relativamente suave. Mas nos ambientes extremos e muitas vezes pobres em metais das hipergigantes, esse mecanismo pode não ser suficiente para explicar as taxas impressionantes de perda de massa que são observadas. Isso levou à proposição de outros mecanismos mais exóticos. Um deles são os ventos impulsionados por contínuo. Nesse cenário, o campo de radiação é tão intenso que não é apenas a absorção em linhas espectrais que importa. A pressão pura e avassaladora de todo o contínuo de radiação é suficiente para empurrar os elétrons livres na atmosfera da estrela, que então arrastam os prótons com eles, criando uma forma de perda de massa muito mais poderosa e eficiente. Esta é uma ideia particularmente importante, porque poderia ajudar a explicar como as primeiras estrelas de população terceiro livres de metais foram capazes de regular seu próprio crescimento e de perder suas camadas externas mesmo na ausência dos elementos pesados necessários para os ventos impulsionados por linhas. Outra ideia ainda mais especulativa é que as hipergigantes podem experimentar explosões internas profundas. Nos vastos interiores convectivos dessas estrelas, o processo de transferência de calor pode às vezes se tornar ineficiente, levando ao acúmulo de vastas bolhas de plasma superaquecidas. Essas bolhas poderiam então subir e romper a superfície da estrela em uma série de erupções poderosas e muitas vezes semelhantes a geysers. Este poderia ser um mecanismo para o tipo de perda de massa episódica e muitas vezes irregular que é observada em estrelas como Eta Carinae. E há outro conceito curioso e profundamente contraintuitivo que pode estar em jogo: a pseudo-fotosfera. A fotosfera é a superfície visível de uma estrela, o ponto em que ela se torna opaca à sua própria radiação. Mas em uma hipergigante com um vento estelar muito denso e poderoso, essa superfície visível pode não ser a verdadeira superfície física da estrela. Pode ser uma superfície falsa, uma pseudo-fotosfera, que se forma no próprio vento opticamente espesso muito acima da superfície verdadeira e muito mais quente da estrela. Isso poderia ajudar a explicar o quebra-cabeça das hipergigantes amarelas estrelas, que são tão luminosas quanto as hipergigantes azuis, mas têm uma temperatura de superfície amarela muito mais fria. Talvez elas não sejam verdadeiramente estrelas frias. Talvez sejam variáveis luminosas azuis quentes que estão atualmente envoltas em uma pseudo-fotosfera espessa fria e opaca um disfarce cósmico temporário e belo. A classificação de estrelas é uma arte complexa e muitas vezes sutil. O diagrama de Hertzsprung-Russell, com seu arranjo belo e ordeiro de estrelas em categorias como anãs gigantes e supergigantes, fornece uma estrutura organizadora poderosa. Mas a natureza é muitas vezes mais confusa e criativa do que nossas categorias humanas e arrumadas sugeririam. E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que no mundo exótico e muitas vezes nebuloso das hipergigantes. Essas estrelas, com suas luminosidades extremas e suas profundas instabilidades, muitas vezes desafiam uma classificação fácil. Elas existem em um estado dinâmico e muitas vezes transitório, e suas propriedades podem mudar dramaticamente em escalas de tempo humanas muito curtas. As variáveis luminosas azuis, ou LBVs, são um excelente exemplo desse desafio de classificação. São estrelas massivas e profundamente instáveis que podem sofrer mudanças súbitas e muitas vezes imprevisíveis em seu brilho, sua temperatura e seus espectros. Em seu estado quiescente, elas são quentes azuis e incrivelmente luminosas, colocando-as na mesma região do diagrama HR que as hipergigantes azuis, mas durante suas fases eruptivas, elas podem aumentar dramaticamente seu brilho, e suas atmosferas
podem se tornar tão opacas que desenvolvem uma pseudofotosfera fria, aparecendo temporariamente como uma supergigante amarela ou mesmo vermelha. A estrela P Cygni é o protótipo desta classe e é uma estrela que foi observada mudando seu tipo espectral, sua temperatura e seu brilho várias vezes nos últimos séculos. Então, uma LBV é uma hipergigante, ou uma hipergigante é uma LBV? A resposta nem sempre é clara. Alguns astrônomos consideram todas as LBVs um tipo de hipergigante. Outros argumentam que o termo hipergigante deveria ser reservado para aquelas estrelas que mostram sinais persistentes de perda de massa extrema, enquanto o termo LBV deveria ser usado para aquelas que exibem a variabilidade eruptiva característica. É um debate que é tanto sobre semântica quanto sobre física. Mas destaca o fato de que essas estrelas estão vivendo em uma fase muito instável e transitória de suas vidas. Uma nebulosidade semelhante existe na fronteira com as estrelas Wolf-Rayet. Estes são os núcleos quentes expostos e pobres em hidrogênio de estrelas muito massivas que já perderam todo o seu envelope externo. Uma subclasse particular delas, as estrelas WNL, são estrelas Wolf-Rayet, que ainda são relativamente ricas em nitrogênio e podem ainda ter algum hidrogênio remanescente. Acredita-se que sejam as sucessoras evolutivas imediatas das LBVs e das hipergigantes azuis. São as estrelas que estão no último passo de sua jornada antes de explodirem como uma supernova. Mas mesmo aqui as linhas nem sempre são claras. Algumas LBVs em seu estado quiescente foram observadas com espectros quase indistinguíveis dos de estrelas WNL, e algumas estrelas que já foram classificadas como estrelas WNL foram vistas mudando subitamente seu comportamento e parecendo mais com hipergigantes azuis. A rápida rotação de uma estrela massiva pode complicar ainda mais o quadro. Uma estrela em rotação muito rápida pode perder suas camadas externas de forma tão eficiente através de um processo de mistura induzida por rotação e perda de massa centrífuga que pode pular completamente as fases de supergigante vermelha e LBV, evoluindo diretamente de uma estrela da sequência principal para uma estrela Wolf-Rayet. Tudo isso para dizer que as vidas das estrelas mais massivas não são uma jornada simples, linear e previsível. São uma dança complexa, caótica e bela, uma história de transformações, de disfarces, de mudanças súbitas e violentas. As categorias arrumadas que criamos são apenas uma tentativa humana de impor ordem a este belo caos cósmico, mas o universo nem sempre é tão facilmente enquadrado, e as hipergigantes, em toda a sua estranha, bela e imprevisível glória, são um lembrete poderoso e humilhante de que a criatividade da natureza sempre e maravilhosamente excederá os limites de nossa própria imaginação humana. As supergigantes vermelhas são as verdadeiras gigantes volumétricas do reino estelar. Elas não são as mais massivas nem as mais luminosas das estrelas, mas em termos de seu puro tamanho físico, elas não têm igual. São estrelas que se expandiram a proporções tão colossais que poderiam facilmente engolir as órbitas dos planetas internos do nosso próprio sistema solar. São os grandes inchados e belos colossos do cosmos estrelas, nos estágios finais e muitas vezes dramáticos de suas longas vidas. No sistema formal de classificação estelar de Morgan Keenan, as supergigantes vermelhas são atribuídas à classe de luminosidade 1, à classe das supergigantes, e sua designação vermelha vem de suas temperaturas de superfície relativamente frias que as colocam nas classes espectrais K ou M. Dois dos exemplos mais famosos e visualmente impressionantes de supergigantes vermelhas são Betelgeuse na constelação de Órion e Antares, o brilhante e ígneo coração da constelação de Escorpião. São duas das estrelas mais brilhantes em nosso céu noturno, e sua tonalidade avermelhada distinta as torna facilmente reconhecíveis mesmo para o observador casual a olho nu. A classificação de uma estrela como supergigante é uma arte sutil. Não é apenas uma questão de seu tamanho ou de sua produção total de energia. É uma determinação espectroscópica, um julgamento baseado nas características detalhadas da luz de uma estrela. O espectro de uma estrela é como sua impressão digital, um padrão único de linhas de absorção escuras
e linhas de emissão brilhantes, que revela uma riqueza de informações sobre sua temperatura, sua composição química e, crucialmente, sua gravidade superficial. A gravidade superficial de uma estrela é uma medida de quão forte é a atração gravitacional em sua superfície visível. Uma estrela pequena e densa, como uma anã branca, terá uma gravidade superficial incrivelmente alta. Uma estrela grande, inchada e difusa, como uma supergigante vermelha, terá uma gravidade superficial muito baixa. E essa diferença na gravidade superficial tem um efeito direto e observável no espectro da estrela. Em um ambiente de baixa gravidade, os átomos na atmosfera da estrela são menos comprimidos e as linhas espectrais que eles produzem são mais estreitas e nítidas. Ao medir cuidadosamente a largura dessas linhas sensíveis à gravidade, os astrônomos podem distinguir entre uma estrela anã da sequência principal, uma estrela gigante mais evoluída e uma estrela supergigante verdadeiramente colossal mesmo, que todas tenham a mesma temperatura de superfície. E mesmo dentro da classe de supergigantes, existem distinções mais finas. Uma estrela pode ser uma supergigante normal, uma supergigante brilhante ou, nos casos mais extremos, uma hipergigante. O termo hipergigante é, como vimos, quase nunca aplicado às supergigantes vermelhas, com algumas exceções notáveis e altamente instáveis, como VY Canis Majoris e NML Cygni. As supergigantes vermelhas têm temperaturas de superfície relativamente frias para os padrões estelares, tipicamente abaixo de 4100 Kelvin, que é mais frio do que nosso próprio Sol. Mas o que lhes falta em temperatura, elas compensam em tamanho. Elas podem ter raios que são várias centenas ou mesmo mais de 1000 vezes o do nosso Sol. E como sua luminosidade é proporcional à sua área de superfície e à quarta potência de sua temperatura, seu tamanho imenso significa que são incrivelmente brilhantes. Uma supergigante vermelha típica pode ser dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de vezes mais luminosa que nosso Sol. Existe, no entanto, um limite teórico superior para o tamanho de uma supergigante vermelha. Isso é conhecido como o limite de Hayashi. Uma estrela que se expande e esfria além deste limite torna-se totalmente convectiva e dinamicamente instável. Ela não consegue mais manter um estado de equilíbrio hidrostático. Acredita-se que as maiores e mais luminosas supergigantes vermelhas vivam bem nesta borda teórica, suas vastas e tênues atmosferas constantemente oscilando à beira da instabilidade gravitacional. E essas estrelas não nascem assim. Elas são as descendentes evoluídas de estrelas da sequência principal massivas quentes e azuis, estrelas que nasceram com uma massa entre cerca de 10 e 40 vezes a do nosso Sol. À medida que essas estrelas massivas esgotam o combustível de hidrogênio em seus núcleos, elas começam a queimar hidrogênio em uma casca, o que faz com que suas camadas externas se expandam e esfriem, transformando-as nas supergigantes vermelhas que vemos hoje. Estrelas que nascem com uma massa de mais de cerca de 40 massas solares são tão luminosas que nunca conseguem se tornar supergigantes vermelhas. Elas perdem suas camadas externas e evoluem por um caminho evolutivo diferente e mais quente. E a fase de supergigante vermelha em si é relativamente curta. Uma estrela massiva passará apenas alguns milhões de anos neste estado inchado antes de esgotar seu combustível nuclear restante e terminar sua vida em uma espetacular supernova de colapso de núcleo. Mas durante esta fase curta e muitas vezes turbulenta, as supergigantes vermelhas desempenham um papel crucial e belo na evolução química da galáxia. Elas são perdulárias de massa, seus ventos estelares poderosos, lentos e densos, carregando uma vasta quantidade de material enriquecido com os elementos pesados que foram forjados em suas profundas fornalhas nucleares. Este material, que inclui carbono, nitrogênio e oxigênio, é então espalhado no meio interestelar, onde se tornará a matéria-prima para a próxima geração de estrelas, planetas e talvez vida. As belas e brilhantes nuvens de gás e poeira que vemos ao redor de muitas supergigantes vermelhas, as nebulosas, que são as precursoras das nebulosas planetárias, são um testemunho visual direto e impressionante deste processo de reciclagem cósmica, um processo essencial para a vida criativa contínua da galáxia.
O material que envolve uma supergigante vermelha, o gás e a poeira circunestelar que foram expelidos da estrela por seus poderosos ventos estelares, é um ambiente rico e complexo, um laboratório cósmico natural para o estudo da física e da química do meio interestelar. E um dos fenômenos mais fascinantes que ocorre neste ambiente é a presença de masers. Um maser é o equivalente em micro-ondas de um laser. É uma fonte de radiação de micro-ondas intensa, coerente e altamente direcional, e as atmosferas estendidas e muitas vezes densas das supergigantes vermelhas fornecem as condições perfeitas para a formação desses masers cósmicos naturais. Eles são tipicamente produzidos por moléculas como o vapor de água, monóxido de silício e o radical hidroxila, e são uma ferramenta poderosa para estudar as propriedades do ambiente circunestelar. Usando uma técnica conhecida como interferometria de linha de base muito longa, onde os sinais de múltiplos radiotelescópios amplamente separados são combinados, os astrônomos podem criar imagens dessas fontes de maser com uma resolução angular incrível e quase inacreditável. Isso lhes permite mapear a estrutura tridimensional detalhada e o movimento das nuvens de gás ao redor de uma supergigante vermelha, medir a velocidade do vento estelar e até mesmo obter uma medição direta e altamente precisa da distância da estrela através do método de paralaxe. Esta técnica está revolucionando nosso entendimento do processo de perda de massa nessas estrelas evoluídas e está nos ajudando a construir um mapa tridimensional mais preciso de nossa própria galáxia da Via Láctea. A composição química da atmosfera de uma supergigante vermelha também conta uma bela história de sua evolução interna profunda e muitas vezes oculta. Embora as camadas externas da estrela ainda sejam compostas principalmente de hidrogênio e hélio primordiais, de onde ela nasceu, o vasto envelope convectivo da estrela pode dragar material das regiões de queima nuclear mais profundas. Este processo traz os produtos da fusão, como carbono, nitrogênio e oxigênio, para a superfície, alterando a composição atmosférica da estrela de uma forma previsível e observável. Ao medir cuidadosamente as abundâncias desses elementos no espectro de uma supergigante vermelha, os astrônomos podem ter um vislumbre direto dos processos nucleares que estão acontecendo nas profundezas de seu coração ígneo. E a evolução de uma supergigante vermelha nem sempre é um processo lento e constante. As mais massivas delas podem às vezes passar por loops azuis, excursões temporárias e muitas vezes rápidas no diagrama HR, onde se contraem e aquecem para se tornarem supergigantes azuis antes de se expandirem e esfriarem novamente. Acredita-se que esses loops sejam causados por uma complexa interação entre a massa da estrela, sua taxa de rotação e sua composição química, e são um sinal das instabilidades profundas e muitas vezes caóticas que podem ocorrer nos estágios finais da vida de uma estrela massiva. Um ponto de classificação crucial, e às vezes confuso, é a distinção entre uma verdadeira supergigante vermelha e uma estrela muito luminosa no ramo assintótico das gigantes. As estrelas AGB são as descendentes evoluídas de estrelas de massa mais baixa como nosso Sol. Elas também são gigantes vermelhas grandes, frias e luminosas, e as mais massivas delas podem ser tão brilhantes e grandes quanto as supergigantes vermelhas menos massivas. Mas elas têm uma estrutura interna fundamentalmente diferente e um destino final muito diferente. Uma verdadeira supergigante vermelha é uma estrela massiva que continuará a fundir elementos cada vez mais pesados em seu núcleo, formando eventualmente um núcleo de ferro e explodindo como uma supernova de colapso de núcleo. Uma estrela AGB, por outro lado, tem um núcleo inerte de carbono-oxigênio e terminará sua vida perdendo suas camadas externas para formar uma nebulosa planetária, deixando para trás uma anã branca. A distinção entre essas duas classes de estrelas é sutil, mas importante, e destaca o fato de que a natureza nem sempre se encaixa em nossas caixas de classificação arrumadas e muitas vezes super simplificadas. Mas para as verdadeiras supergigantes vermelhas,
O fim é sempre o mesmo e é sempre espetacular. Após uma vida medida em milhões, não em bilhões de anos, após uma longa e muitas vezes turbulenta jornada pelo diagrama HR, após ter enriquecido a galáxia com os elementos pesados que um dia formarão novas estrelas e novos mundos, o núcleo de ferro de uma supergigante vermelha finalmente e catastroficamente colapsa. Em uma fração de segundo a estrela se foi sua imensa massa e energia liberadas em um único flash de luz brilhante e que abala o universo, uma explosão de supernova que brevemente e lindamente ofuscará toda a sua galáxia hospedeira. É um ato final e espetacular na vida de um verdadeiro gigante cósmico, um presente final para a história contínua, criativa e bela do cosmos. Uma subgigante é uma estrela que está em uma fase de transição fascinante e muitas vezes fugaz de sua vida. É uma estrela que esgotou o combustível de hidrogênio em seu núcleo e iniciou sua jornada longe da sequência principal estável e de longa vida e em direção ao seu destino final como uma estrela gigante. É, em certo sentido, uma estrela em sua adolescência, uma estrela que não é mais uma criança, mas ainda não é um adulto totalmente crescido. O termo subgigante tem dois significados relacionados na astronomia. Refere-se a uma classe de luminosidade específica no sistema Morgan-Keenan, de classificação estelar, uma classe de estrelas que são mais luminosas que as anãs da sequência principal, mas menos luminosas que as gigantes verdadeiras. E também se refere a um estágio evolutivo específico na vida de uma estrela de massa baixa, a intermediária. A fase subgigante começa no momento em que o núcleo de uma estrela cessa de fundir hidrogênio. Sem a pressão externa da fusão para sustentar, o núcleo de hélio, agora inerte, começa a se contrair e aquecer sob sua própria gravidade. Isso, por sua vez, aquece a casca de hidrogênio que envolve o núcleo, fazendo com que ele se acenda e comece a fundir hidrogênio em hélio em uma casca fina e muitas vezes intensa. A energia dessa nova fonte de queima de casca faz com que as camadas externas da estrela se expandam e esfriem. No diagrama de Hertzsprung-Russell, a trilha evolutiva da estrela se move horizontalmente para a direita em direção ao lado mais frio e avermelhado do diagrama, enquanto sua luminosidade permanece aproximadamente constante ou até mesmo aumenta ligeiramente. Essa trilha horizontal é conhecida como o ramo subgigante. A duração dessa fase subgigante depende da massa da estrela. Para uma estrela como nosso Sol, durará algumas centenas de milhões de anos. Para estrelas mais massivas, pode ser muito mais curta, apenas alguns milhões de anos. É por isso que as subgigantes são relativamente raras no céu. Simplesmente não é provável que peguemos uma estrela nesta breve fase de transição. À medida que a casca de queima de hidrogênio continua a adicionar mais cinzas de hélio ao núcleo, o núcleo continua a crescer em massa e a se contrair. Eventualmente, para uma estrela como nosso Sol, o núcleo se tornará tão denso que não será mais sustentado pela pressão normal do gás, mas pela estranha força de mecânica quântica da pressão de degenerescência de elétrons. Nesse ponto, a evolução da estrela acelera dramaticamente. O núcleo degenerado se aquece, a casca de queima de hidrogênio se torna ainda mais intensa, e o envelope convectivo externo da estrela se expande rapidamente, fazendo com que a estrela se mova quase verticalmente no diagrama HR em um caminho conhecido como o ramo das gigantes vermelhas. A fase subgigante é um ponto de virada crucial e muitas vezes complexo na vida de uma estrela, e seu comportamento detalhado depende sensivelmente da massa inicial e da composição química da estrela. Para estrelas com massa inferior a cerca de 2 massas solares, a transição da sequência principal para o ramo das gigantes vermelhas é relativamente suave. Mas para estrelas mais massivas, a transição é mais dramática. O núcleo de hélio pode crescer tanto que excede um limite crítico, o limite de Schoenberg-Chandrasekhar, mesmo antes de se tornar degenerado. Isso desencadeia um rápido colapso do núcleo e uma rápida expansão e resfriamento das camadas externas, fazendo com que a estrela se mova muito rapidamente através do diagrama HR. Essa evolução rápida é o que cria o hiato de Hertzsprung, uma região esparsamente povoada do diagrama HR, que é frequentemente vista nos diagramas de cor-magnitude de aglomerados de estrelas de idade intermediária.
Algumas subgigantes, ao fazerem sua jornada através do diagrama HR, podem passar por uma região conhecida como a faixa de instabilidade. Nesta região, a atmosfera da estrela se torna instável a pulsações, fazendo com que a estrela se expanda e se contraia ritmicamente e varie em brilho. Essas subgigantes pulsantes são conhecidas como variáveis delta Scuti, e em alguns casos raros estrelas ainda mais massivas podem se tornar variáveis cefeidas clássicas durante sua breve fase subgigante. O estudo das subgigantes é uma ferramenta crucial para os astrônomos. Como a fase subgigante é muito curta, o ponto em que as estrelas de um aglomerado desligam a sequência principal e se movem para o ramo subgigante, é um indicador muito preciso da idade do aglomerado. Ao modelar cuidadosamente os ramos subgigantes dos aglomerados globulares, os astrônomos podem determinar suas idades com incrível precisão, o que por sua vez nos permite estabelecer um limite inferior para a idade do próprio universo. E nos últimos anos, com o advento de técnicas de detecção de exoplanetas de alta precisão, começamos até a encontrar planetas orbitando estrelas subgigantes. Essas descobertas nos fornecem uma nova janela fascinante e muitas vezes surpreendente para os estágios finais da evolução do sistema planetário, mostrando-nos o que pode acontecer a um sistema planetário quando sua estrela central começa a morrer. A fase subgigante é um capítulo fugaz, mas belo e profundamente informativo na vida de uma estrela. É um momento de transformação profunda e muitas vezes dramática, uma ponte entre a longa e tranquila estabilidade da sequência principal e a glória final brilhante e muitas vezes espetacular da fase gigante. Betelgeuse, a grande joia carmesim do céu de inverno, é mais do que apenas uma estrela bonita. É um laboratório cósmico, um exemplo próximo e acessível de um dos tipos de objetos mais extremos e importantes do universo, uma supergigante vermelha. Seu tamanho puro, sua profunda instabilidade e sua morte iminente e espetacular a tornam um objeto de fascínio intenso e duradouro, tanto para astrônomos profissionais quanto para observadores amadores. É uma estrela que está em um sentido muito real vivendo em tempo emprestado e em seus estertores de morte lentos e muitas vezes dramáticos está nos ensinando muito sobre a vida e a morte das estrelas mais massivas do cosmos. Betelgeuse é uma estrela variável semi-regular, seu brilho mudando em um ritmo complexo e não totalmente compreendido. Parece haver um período primário de cerca de 400 dias que se acredita estar relacionado à pulsação radial fundamental do vasto envelope convectivo da estrela. Mas também existem outros ciclos de longo prazo e uma grande quantidade de variabilidade irregular e caótica superposta a eles. Essa complexa variabilidade é um sinal das instabilidades profundas e muitas vezes violentas que estão em jogo no coração desta gigante moribunda. No final de 2019, Betelgeuse passou por um evento de escurecimento dramático e sem precedentes, seu brilho caindo por um fator de quase 3. Este grande escurecimento gerou uma onda de especulações, tanto na comunidade científica quanto na imprensa popular. Seria este o prelúdio de uma supernova? A estrela demônio estava finalmente prestes a explodir. A resposta, descobriu-se, foi mais sutil, mas não menos fascinante. Imagens de alta resolução do telescópio espacial Hubble e do Very Large Telescope revelaram que o escurecimento não foi causado por uma mudança na luminosidade intrínseca da estrela, mas por uma vasta nuvem de poeira que fora ejetada da superfície da estrela e estava temporariamente obscurecendo nossa visão. Betelgeuse, em certo sentido, espirrou. Ela passou por uma ejeção de massa superficial, uma erupção localizada e poderosa que lançou uma enorme quantidade de seu próprio material atmosférico para o espaço. À medida que este material viajava para fora e esfriava, ele se condensou em uma espessa nuvem de silicato e poeira de carbono, um véu cósmico temporário e belo. Este evento foi uma confirmação impressionante de uma teoria de longa data que a perda de massa de supergigantes vermelhas não é um processo suave e constante, mas é muitas vezes irregular, episódico e impulsionado pela atividade convectiva e magnética violenta na superfície da estrela.
O tamanho físico puro de Betelgeuse é quase impossível de compreender. Acredita-se que seu raio seja cerca de 764 vezes o do nosso Sol. Este é um número tão grande que quase perde seu significado. Mas se você colocasse Betelgeuse no centro do nosso sistema solar, sua superfície turbulenta e carmesim se estenderia para além da órbita do cinturão de asteroides e estaria perigosamente perto da órbita de Júpiter. É uma estrela de proporções verdadeiramente colossais. E, no entanto, apesar de todo o seu tamanho, não é particularmente massiva. Sua massa atual é estimada entre 16 e 19 vezes a massa do nosso Sol. Isso significa que sua densidade média é incrivelmente, quase absurdamente baixa, milhares de vezes menos densa do que o ar na sala em que você está. É um colosso vasto, tênue e fantasmagórico, e é uma estrela jovem em termos cósmicos. Acredita-se que tenha apenas cerca de 8 a 8,5 milhões de anos. Mas por causa de sua imensa massa inicial, ela queimou seu combustível nuclear em um ritmo furioso e já evoluiu para fora da sequência principal e para sua fase final de supergigante vermelha. E não lhe resta muito tempo. Os astrônomos estimam que Betelgeuse terminará sua vida em uma espetacular supernova de colapso de núcleo em algum momento nos próximos 100 mil anos. Quando isso acontecer, será o evento astronômico de uma vida e talvez de um milênio. Será a supernova mais próxima da Terra a ser observada desde a invenção do telescópio. Em seu pico brilhará com um brilho que poderia rivalizar com o da lua cheia, um único ponto de luz brilhante que será facilmente visível no céu diurno. Será um adeus final espetacular e belo de um de nossos vizinhos celestiais mais amados e enigmáticos. E em sua morte dará um presente final e profundo ao cosmos. Os elementos pesados que foram forjados em sua profunda fornalha nuclear, o carbono, o oxigênio, o silício, o ferro, serão espalhados no meio interestelar, enriquecendo as nuvens de gás cósmico das quais uma nova geração de estrelas, de planetas e talvez de vida nascerá um dia. Betelgeuse é mais do que apenas uma estrela. É uma história de vida, de morte, de transformação e do ciclo profundo, belo e infinito da criação e renovação cósmica. A classificação das estrelas em diferentes populações é um dos princípios organizadores mais fundamentais e poderosos da astronomia moderna. É um sistema que nos permite ler a história do universo na luz das próprias estrelas. A história começa, como vimos com Walter Baade, na década de 1940, e sua percepção de que as estrelas em nossa galáxia poderiam ser divididas em duas grandes categorias. As estrelas da população 1, como nosso próprio Sol, encontram-se no disco da galáxia, são relativamente jovens e ricas em metais. As estrelas da população 2, por outro lado, encontram-se no bojo central da galáxia e em seu halo esférico circundante são antigas e muito pobres em metais. Essa simples distinção observacional conta uma história profunda de evolução química cósmica. O universo em sua infância era um lugar muito simples, feito quase exclusivamente dos elementos leves hidrogênio e hélio que foram forjados no Big Bang. As primeiras estrelas a se formarem nesse gás primordial, as hipotéticas estrelas da população 3, eram, portanto, completamente livres de metais. Essas estrelas eram provavelmente incrivelmente massivas, e devido à sua falta de metais que atuam como um eficiente agente de resfriamento na formação de estrelas modernas, elas foram capazes de crescer a tamanhos quase inimagináveis hoje, talvez centenas de vezes a massa do nosso Sol. E por causa de sua imensa massa, viveram incrivelmente rápido e morreram incrivelmente jovens, suas vidas espetaculares e muitas vezes moldadoras do universo, terminando em poderosas explosões de supernova após apenas alguns milhões de anos. Foi nas mortes ígneas e muitas vezes violentas dessas primeiras estrelas da população 3 que os primeiros elementos pesados foram forjados. O carbono, o oxigênio, o ferro, o silício, todos os elementos essenciais para a formação de planetas rochosos e para a química da vida, foram criados nessas fornalhas estelares primordiais e depois espalhados no meio interestelar. A próxima geração de estrelas, as estrelas da população 2, nasceram desse gás ligeiramente e lindamente enriquecido. Elas são as verdadeiras e antigas anciãs de nossa galáxia, estrelas
com mais de 10 bilhões de anos. Elas têm um baixo, mas não nulo teor de metais, um eco químico fraco das primeiras estrelas que vieram antes delas. E elas, por sua vez, através de suas próprias vidas estelares longas e muitas vezes dramáticas, continuaram esse processo de alquimia cósmica. À medida que envelheceram e morreram, liberaram ainda mais metais no espaço circundante, enriquecendo ainda mais as nuvens de gás cósmico. E assim, a cada geração sucessiva de estrelas, o teor de metais da galáxia aumentou constantemente. Nosso próprio Sol da população, um recém-chegado relativo ao palco galáctico nascido há meros 4,6 bilhões de anos, é o produto desse longo e paciente processo de reciclagem cósmica. Seu teor de metais relativamente alto, cerca de 1,4% de sua massa total, foi o pré-requisito essencial e inegociável para a formação do nosso próprio sistema solar. Sem os metais de inúmeras gerações de estrelas, há muito mortas não haveria planetas rochosos, nem terra, nem vida, nem nós. Somos, no sentido mais literal e profundo, os filhos das estrelas. Os átomos em nossos corpos, o ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o oxigênio que respiramos, foram todos forjados nos corações ígneos de estrelas que viveram e morreram muito antes de nosso Sol sequer nascer. A busca pelas elusivas estrelas da população 3 é uma das maiores e mais desafiadoras buscas da astronomia moderna. Provavelmente nunca veremos uma dessas gigantes primordiais diretamente em nossa própria galáxia. Elas se foram há muito tempo, mas agora estamos pela primeira vez com o incrível poder de visão do tempo profundo do telescópio espacial James Webb, capazes de olhar para trás para a própria borda do universo observável, para a aurora cósmica, e de procurar pela luz fraca e desviada para o vermelho das primeiras galáxias, as galáxias que foram construídas e iluminadas por essas primeiras estrelas magníficas e moldadoras do universo. A vida de uma estrela é um ato de equilíbrio delicado e muitas vezes dramático. Por milhões, bilhões ou até trilhões de anos, uma estrela está em um estado de equilíbrio hidrostático, uma dança bela e estável entre duas forças imensas e opostas. Por um lado, há o esmagamento implacável de sua própria gravidade, tentando constantemente puxar toda a sua matéria para um único ponto infinitamente denso. Por outro lado, há o poderoso empurrão da pressão gerada pelas reações de fusão nuclear em seu núcleo quente e denso. Enquanto essas duas forças estiverem em equilíbrio, a estrela está estável, brilhando com uma luz constante e muitas vezes doadora de vida. Mas esse equilíbrio é temporário. Uma estrela é um sistema finito com uma quantidade finita de combustível nuclear. E quando esse combustível começa a se esgotar, a longa e muitas vezes pacífica vida da estrela entra em seu ato final e muitas vezes espetacular. A história da evolução estelar é, em sua essência, a história dessa batalha e do que acontece quando os fogos da fusão começam a piscar e a morrer. Todas as estrelas nascem do colapso gravitacional de vastas e frias nuvens de gás e poeira interestelar. À medida que um aglomerado desse material colapsa, ele se aquece formando uma protoestrela quente, densa e brilhante. À medida que continua a acumular mais material, a temperatura e a pressão de seu núcleo continuam a aumentar até atingir um limiar crítico de cerca de 10 milhões de graus Kelvin. Nesse ponto, a fornalha nuclear se acende. Os átomos de hidrogênio começam a se fundir para formar hélio, liberando uma quantidade tremenda de energia no processo. Este é o nascimento de uma verdadeira estrela. A pressão externa dessa nova e poderosa fonte de energia interrompe o colapso gravitacional, e a estrela se estabelece na fase longa estável e de queima de hidrogênio de sua vida, a sequência principal. A posição da estrela na sequência principal é determinada quase inteiramente por sua massa inicial. Estrelas de baixa massa, como as anãs vermelhas, são pequenas, frias e fracas. Elas queimam seu combustível de hidrogênio incrivelmente lentamente e podem viver por trilhões de anos. Estrelas de alta massa, como as estrelas quentes azuis e do tipo O, são grandes, quentes e incrivelmente luminosas. Elas queimam seu combustível em um ritmo furioso e vivem por apenas alguns milhões de anos. Nosso próprio Sol, uma modesta estrela amarela do tipo G, fica confortavelmente no meio,
com uma vida útil na sequência principal de cerca de 10 bilhões de anos. Mas, eventualmente, para todas as estrelas, o combustível de hidrogênio no núcleo se esgota, e é aqui que seus caminhos evolutivos divergem dramaticamente. Para uma estrela de baixa massa, como o nosso Sol, o núcleo de hélio, agora inerte, começa a se contrair e a aquecer. A fusão de hidrogênio se acende em uma casca ao redor desse núcleo, o que faz com que as camadas externas da estrela se expandam e esfriem. A estrela se torna uma gigante vermelha. Eventualmente, o núcleo se torna quente e denso o suficiente para iniciar a fusão de hélio em carbono. Após essa fase de queima de hélio, a estrela não é massiva o suficiente para iniciar a fusão de carbono. Sua vida nuclear acabou. Ela se desfaz de suas camadas externas, criando uma bela e brilhante nebulosa planetária, e seu núcleo quente denso e de carbono-oxigênio é deixado para trás para esfriar e desaparecer lentamente como uma anã branca. Para uma estrela de alta massa, a história é muito mais violenta. Após a fase de supergigante vermelha, seu núcleo é massivo o suficiente para continuar o processo de fusão nuclear, criando uma série de cascas aninhadas semelhantes a uma cebola de elementos cada vez mais pesados: hélio, carbono, oxigênio, neônio, silício e, finalmente, ferro. A fusão de ferro não libera energia, ela a consome. A fornalha nuclear foi extinta. A gravidade vence sua longa e paciente batalha. O núcleo de ferro colapsa catastroficamente em uma fração de segundo, desencadeando uma explosão titânica de supernova de colapso de núcleo que pode ofuscar brevemente uma galáxia inteira. O que resta é uma estrela de nêutrons incrivelmente densa, ou, se a estrela progenitora era massiva o suficiente, um buraco negro, um objeto cuja gravidade é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Este é o grande e belo ciclo de vida e morte, estelar, um ciclo que, ao longo da história de 14 bilhões de anos do universo, transformou o gás simples e primordial do Big Bang na rica e complexa tapeçaria química que compõe nosso mundo e, quando uma estrela como nosso Sol chega ao fim de sua vida, ela não se apaga com um estrondo, mas com um suspiro longo, lento e belo. O processo começa quando o combustível de hidrogênio em seu núcleo se esgota. A estrela, não mais capaz de se sustentar contra o esmagamento de sua própria gravidade, inicia uma série de transformações profundas e dramáticas. O núcleo de hélio, agora inerte, se contrai e se aquece. Isso, por sua vez, aquece a casca de hidrogênio que envolve o núcleo, fazendo com que ele se acenda e comece a fundir hidrogênio em hélio a um ritmo furioso. A imensa energia liberada por essa fonte de queima de casca empurra as camadas externas da estrela para fora, fazendo com que a estrela se expanda a centenas de vezes seu tamanho original. À medida que se expande, sua superfície esfria e sua cor muda de um amarelo suave para um vermelho profundo e brilhante. A estrela se tornou uma gigante vermelha. Este é o destino que aguarda nosso próprio Sol em cerca de 5 bilhões de anos. Ele se expandirá para engolir as órbitas de Mercúrio e Vênus e provavelmente vaporizará os oceanos e a atmosfera da nossa própria e amada Terra. Mas a história não acabou. À medida que a estrela continua em seu caminho de gigante vermelha, o núcleo de hélio continua a se contrair e aquecer. Eventualmente, para uma estrela como nosso Sol, atingirá uma temperatura de cerca de 100 milhões de Kelvin. Nesse ponto, um novo e ainda mais poderoso fogo nuclear é aceso à fusão de hélio em carbono. Para uma estrela de baixa massa, essa ignição é um evento súbito e violento, conhecido como flash de hélio. O núcleo está em um estado estranho e degenerado, e a reação de fusão se espalha por ele em questão de horas, liberando uma quantidade tremenda de energia. Mas essa explosão está enterrada nas profundezas do interior da estrela, e seus efeitos no exterior são surpreendentemente suaves. A estrela se contrai, sua superfície se aquece, e ela se estabelece em uma nova fase estável de sua vida, o ramo horizontal, onde funde calmamente hélio em seu núcleo por mais 100 milhões de anos ou mais. Mas isso também é um alívio temporário. Eventualmente, o hélio no núcleo também se esgota, deixando para trás um núcleo inerte de carbono e oxigênio. A estrela então inicia sua segunda ascensão no ramo das gigantes, uma fase conhecida como
o ramo assintótico das gigantes. É agora um objeto verdadeiramente colossal e profundamente instável, com duas cascas de fusão aninhadas, uma casca interna de queima de hélio e uma casca externa de queima de hidrogênio. Nesta fase final e muitas vezes turbulenta, a estrela passa por uma série de pulsos térmicos flashes poderosos e muitas vezes caóticos da casca de queima de hélio que fazem com que a estrela pulse e perca suas camadas externas em uma série de poderosos ventos estelares. Eventualmente, todo o envelope rico em hidrogênio da estrela é soprado para o espaço, criando uma nuvem de gás e poeira bela, brilhante e muitas vezes intrincada, uma nebulosa planetária. No centro desta joia cósmica em expansão e muitas vezes de curta duração, encontra-se o remanescente quente e incrivelmente denso do núcleo da estrela, uma anã branca. Uma anã branca é um cadáver estelar, um objeto que não está mais gerando energia através da fusão nuclear. Ela brilha apenas com seu próprio calor residual, um calor que levará bilhões e até trilhões de anos para irradiar. É um objeto de incrível densidade, com a massa de um Sol compactada em um volume do tamanho da Terra. Uma única colher de chá de seu material pesaria tanto quanto um caminhão. É sustentada contra o esmagamento final e inevitável da gravidade pela pressão de degenerescência de elétrons, uma força de mecânica quântica que surge do fato de que os elétrons são férmions e não podem ser espremidos no mesmo estado quântico. Mas mesmo essa poderosa pressão quântica tem seus limites. Se uma anã branca acumular massa suficiente de uma companheira binária para empurrar, lá além do limite de Chandrasekhar de cerca de 1,4 massas solares, ela explodirá como uma espetacular supernova do tipo Ia. Mas se for deixada por conta própria, ela simplesmente esfriará e esfriará e esfriará até que, após um tempo muito maior que a idade atual do universo, ela se tornará uma anã negra, fria, escura e eternamente silenciosa, um monumento final, invisível à longa bela e, em última análise, suave vida de uma estrela semelhante ao Sol. O universo, em seu desenrolar grandioso e muitas vezes violento, é um lugar de extremos quase inimagináveis. E em nenhum lugar esses extremos são mais aparentes do que nos objetos estranhos, belos e muitas vezes aterrorizantes que são deixados para trás após a morte das estrelas mais massivas. Quando uma estrela com mais de cerca de 8 vezes a massa do nosso Sol esgota seu combustível nuclear, seu núcleo de ferro colapsa, catastroficamente desencadeando uma explosão de supernova de colapso de núcleo que pode ofuscar brevemente uma galáxia inteira. Mas o que resta no coração deste cataclismo cósmico? A resposta depende da massa precisa do núcleo em colapso. Se o núcleo não for muito massivo, tipicamente menos de cerca de 2 a 3 vezes a massa do nosso Sol, o colapso será interrompido pela pressão de degenerescência de nêutrons. Esta é uma força de mecânica quântica semelhante à pressão de degenerescência de elétrons que sustenta uma anã branca, mas muito mais forte. A imensa pressão no núcleo em colapso é tão grande que força os elétrons a se fundirem com os prótons, criando uma bola superdensa de nêutrons quase puros. Esta é uma estrela de nêutrons. É um objeto de densidade quase inacreditável. Ela comprime a massa de 1,5 sóis em uma esfera de apenas cerca de 20 quilômetros de diâmetro, do tamanho de uma cidade grande. Um único pedaço do tamanho de um cubo de açúcar de material de estrela de nêutrons pesaria tanto quanto toda a humanidade junta. A atração gravitacional em sua superfície é centenas de bilhões de vezes mais forte que a da Terra. E à medida que o núcleo da estrela progenitora colapsa, a conservação do momento angular faz com que a estrela de nêutrons gire a uma taxa incrível, muitas vezes centenas de vezes por segundo. Essa rápida rotação, combinada com o campo magnético incrivelmente forte da estrela, pode transformar a estrela de nêutrons em um pulsar, um farol cósmico que varre 2 poderosos feixes de radiação pela galáxia. Mas se o núcleo em colapso for ainda mais massivo, se exceder o limite de Thälmann-Oppenheimer-Volkoff, de cerca de 2 a 3 massas solares, então nem mesmo a força imensa e quase incompressível da pressão de degenerescência de nêutrons pode deter o colapso gravitacional final e inevitável. O núcleo continua a encolher sua densidade e sua atração gravitacional, aumentando sem limites, até se esmagar em um buraco negro,
um objeto cuja gravidade é tão forte que deforma o próprio tecido do espaço-tempo ao seu redor, em uma membrana de mão única, um horizonte de eventos do qual nada, nem mesmo a própria luz, pode escapar. A existência de buracos negros é uma das previsões mais profundas e belas da teoria da relatividade geral de Einstein. E é uma previsão que agora foi confirmada com uma riqueza de evidências observacionais, desde a dança das estrelas que orbitam o buraco negro supermassivo no centro de nossa própria galáxia, até a detecção direta das ondas gravitacionais que são emitidas quando dois buracos negros colidem e se fundem. O interior de um buraco negro é um reino onde nossas leis atuais da física se desfazem. A relatividade geral prevê uma singularidade em seu centro, um ponto de densidade infinita e curvatura do espaço-tempo infinita. Mas isso é quase certamente um sinal de que a teoria está incompleta. Uma teoria completa da gravidade quântica é necessária para entender o que realmente acontece no coração de um buraco negro. Mas o que sabemos é que um buraco negro é um estado final e absoluto. É uma prisão cósmica, um lugar onde matéria, energia e informação são aparentemente perdidas para o universo exterior para sempre. A história dos remanescentes estelares, das anãs brancas, das estrelas de nêutrons, dos buracos negros, é uma história contada na linguagem da física mais extrema imaginável. É uma história de mecânica quântica, de relatividade geral, de física nuclear, de gravidade, levada aos seus limites absolutos. E é uma história que ainda está sendo escrita. Os detalhes do mecanismo de explosão de supernova, as linhas divisórias precisas entre os diferentes estados finais possíveis, a natureza da matéria no núcleo de uma estrela de nêutrons, todas essas são áreas de pesquisa ativas e empolgantes. Mas os contornos gerais da história são claros, e é uma história crucial para nossa própria existência. Pois é nas mortes ígneas e muitas vezes violentas das estrelas mais massivas que os elementos pesados que compõem nosso mundo e a nós mesmos são forjados e espalhados pelo cosmos. Somos, no sentido mais literal, os filhos das supernovas, as cinzas recicladas de estrelas, há muito mortas a quem foi dada uma segunda vida muito mais bela. No vasto e muitas vezes imaginário salão da fama cósmico, um lugar de honra especial deve ser reservado aos verdadeiros campeões peso pesado do reino estelar, as estrelas colossais e muitas vezes enigmáticas que são conhecidas pelos astrônomos como as supergigantes vermelhas. E entre estas uma estrela em particular, há muito detém o título de a maior, a pior e a mais misteriosa de todas, a gigante WOH 64. Esta não é apenas uma estrela grande, é uma estrela de proporções quase mitológicas, uma estrela que parece estar ativa e alegremente quebrando as próprias regras que deveriam governar a vida das estrelas. É uma estrela que não está localizada em nossa própria e familiar Via Láctea, mas em nossa vizinha galáctica mais próxima e muito mais selvagem, a Grande Nuvem de Magalhães. WOH 64 foi identificada pela primeira vez na década de 1970 por um trio de astrônomos, Westerlund, Hollander e Hesser, cujos nomes agora estão imortalizados na designação oficial da estrela. E desde o início ficou claro que esta não era uma estrela comum. Seu tamanho imenso e seu brilho incrível eram imediatamente aparentes. Estimativas modernas sugerem que seu raio é cerca de 1540 vezes o do nosso Sol. Este é um número difícil de a mente humana compreender. Mas se você substituísse nosso Sol por WOH 64, sua superfície ígnea e inchada se estenderia para além da órbita de Júpiter, engolindo todos os planetas rochosos internos e o cinturão de asteroides em um único gole de fogo. E sua luminosidade não é menos impressionante. Acredita-se que esteja brilhando com a luz de cerca de 280 mil sóis, tornando-a uma das supergigantes frias mais luminosas conhecidas. Mas apesar de todo o seu brilho, não podemos ver esta estrela com nossos próprios olhos. Ela está envolta em um casulo espesso e muitas vezes impenetrável de gás e poeira, uma nebulosa toroidal ou em forma de rosquinha que ela mesma criou. Este véu empoeirado é um sinal revelador de que WOH 64 é uma estrela nos estágios finais e mais turbulentos de sua vida. Ela está ativa e violentamente perdendo suas camadas externas,
soprando-as para o espaço em um vento estelar poderoso e muitas vezes caótico. Este material circunestelar, que se estende por mais de um ano-luz da estrela, é um testemunho das profundas instabilidades que estão em jogo no coração desta gigante moribunda. E aqui é onde a história fica ainda mais estranha. Para uma estrela de seu imenso tamanho e luminosidade, WOH 60/4 é surpreendente e quase impossivelmente fria. Sua temperatura de superfície é de apenas cerca de 3.400 Kelvin. Isso a coloca no reino das supergigantes vermelhas. Mas também a coloca no ou mesmo além do limite de Hayashi, uma fronteira teórica no diagrama HR, à direita da qual uma estrela de uma determinada massa não pode existir em um estado de equilíbrio hidrostático estável. EBOHG 64 é, em um sentido muito real, uma estrela que não deveria existir. Isso levou a uma série de teorias fascinantes e muitas vezes especulativas. É realmente uma única estrela? Ou poderia ser um sistema binário próximo e ainda não resolvido com uma estrela companheira mais massiva e mais quente que está escondida de nossa vista? A presença de uma companheira poderia ajudar a explicar a extrema perda de massa da estrela, sua química incomum e sua localização em uma região aparentemente proibida do diagrama HR. Ou é algo completamente diferente? Poderia ser um objeto Thorne, Jidkal, um tipo de estrela bizarro e ainda hipotético onde uma estrela de nêutrons foi engolida e espiralou para o núcleo de uma supergigante vermelha. A física de tal objeto seria incrivelmente complexa e poderia, em princípio, levar ao tipo de luminosidade e instabilidade extremas que vemos em WARG 64. A localização da gigante no ambiente pobre em metais da Grande Nuvem de Magalhães é outra pista crucial. A menor abundância de elementos pesados na LMC acredita-se que permita que as estrelas cresçam a massas e tamanhos muito maiores do que podem em nossa própria Via Láctea, mais rica em metais. WOH 64 pode ser um exemplo vivo e em breve moribundo do tipo de estrelas monstruosas e primordiais que eram comuns nos primórdios e muito mais selvagens do universo. É um fóssil cósmico, uma janela para uma época em que o universo era um lugar mais extremo e criativo. WOH 64 é mais do que apenas uma estrela grande. É um quebra-cabeça, um paradoxo e um profundo mistério. É uma estrela que está desafiando nossos modelos mais básicos e mais estimados de evolução estelar. E em sua estranha bela e, em última análise, autodestrutiva glória, é um poderoso lembrete de que o universo ainda está cheio de surpresas e que os verdadeiros monstros cósmicos são muitas vezes muito mais estranhos e magníficos do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado.